Descubra a fortuna por trás dos salários dos jogadores de futebol no Brasil. Seja bem-vindo ao Top da Bola, seu canal de notícias, informações e curiosidades sobre o mundo do futebol. E agora bora pro vídeo. Ser jogador de futebol já passou pela cabeça de muita criança do nosso país. Isso se deve aos altos salários, bem como a fama que os jogadores têm. Assim, muita gente se pergunta, quais são os maiores salários do futebol brasileiro? Inicialmente, podemos dizer que alguns jogadores recebem cifras astronômicas. Sendo assim, esse valor recebido por esses jogadores é o sonho de muitos brasileiros. Os maiores salários do futebol brasileiro ultrapassam a casa de R$ 1 milhão por mês. É importante salientar que os salários dos jogadores estão constantemente mudando, de forma que, pode ser que algum salário fique de fora desta lista. Assim, é bom conferir estas informações em várias fontes de pesquisa de confiança. A lista é referente ao início da temporada de 2023, provavelmente algumas mudanças já ocorreram, principalmente devido às janelas de transferência e renovações de contrato. Então esse top 10 não necessariamente vai seguir uma ordem em termos de valores atuais, será apenas para ilustrar um pouco do que o aspecto econômico representa hoje no cenário esportivo no Brasil. Flamengo e Palmeiras dominam a lista. Fique até o final do vídeo, o top 3 vai te surpreender nos valores. Vamos à lista. 10º lugar, Jorge, Palmeiras. A nossa 10ª posição dos maiores salários do futebol brasileiro fica por conta do jogador do Palmeiras, Jorge. Ele recebe mensalmente um valor aproximado de R$ 1 milhão. Hoje ele está emprestado ao Fluminense. A equipe carioca paga em torno de 40% do salário do atleta, ficando os outros 60% para o Verdão. 9º lugar, Arturo Vidal, Flamengo. O jogador do Flamengo Arturo Vidal ocupa a nossa 9ª posição no ranking de maiores salários do futebol brasileiro. O jogador recebe todos os meses o equivalente a R$ 1,1 milhão para jogar pelo clube. 8º lugar, Everton Ribeiro, Flamengo. Dando continuidade à nossa lista de maiores salários do futebol brasileiro, temos também o jogador do Flamengo Everton Ribeiro. O salário mensal do jogador chega ao montante de R$ 1,2 milhões. 7º lugar, Bruno Henrique, Flamengo. O jogador Bruno Henrique do Flamengo está na 7ª posição da nossa lista de maiores salários do futebol brasileiro. De acordo com informações, o jogador recebe um pouco mais de R$ 1,2 milhões por mês para jogar pelo clube. 6º lugar, Hulk, Atlético Mineiro. Saindo um pouco do Flamengo, temos o ex-jogador da seleção brasileira, que agora atua pelo Atlético Mineiro, Hulk. O salário mensal de Hulk para jogar pelo Galo gira em torno de R$ 1,3 milhões. Isso faz dele o 6º colocado da nossa lista de maiores salários do futebol brasileiro. 5º lugar, Davi Luiz, Flamengo. Voltando para o Flamengo, temos o jogador Davi Luiz. Ele ocupa a 5ª posição da nossa lista de maiores salários do futebol brasileiro. O salário mensal desse jogador é de cerca de R$ 1,5 milhões. 4º lugar, Roger Guedes, Corinthians. Ao lado do zagueiro rubro-negro, Roger Guedes, atacante do Corinthians, também recebe um salário em torno de R$ 1,5 milhões. 3º lugar, Arrascaeta, Flamengo. Entrando no top 3 dos maiores salários do futebol brasileiro, o uruguaio de Arrascaeta, que atua pelo Flamengo. Ele recebe em média R$ 1,6 milhões. 2º lugar, Gabriel Barbosa, Flamengo. De acordo com o Flamengo, o salário mensal do jogador ultrapassa a casa de R$ 1,7 milhões. Com isso, Gabigol detém o 2º maior salário para um jogador brasileiro atuar em um clube nacional. 1º lugar, Dudu, Palmeiras. Para finalizar a nossa lista de maiores salários do futebol brasileiro, temos o 1º colocado, o jogador do Palmeiras Dudu. Para se ter uma ideia, no ano de 2022, apenas em relação ao salário, o jogador acumulou uma fortuna de mais de R$ 25 milhões. Sendo assim, o salário médio mensal do jogador é cerca de R$ 2,1 milhão. Isso equivale a mais de R$ 400 mil de diferença do 2º colocado, que é o jogador do Flamengo Gabigol, e trazemos um bônus para você. Sem estar no ranking, mas um dos maiores salários é do craque sul-americano Luizito Soares do Grêmio. Não ranqueamos ele pois apesar do salário ser de quase R$ 2 milhões, um grupo de investidores pagará parte do salário. Algumas fontes dizem que o Grêmio arcará com quase 50% do salário do atacante uruguaio. Mas não se enganem. Sabe aquela ideia de que jogadores de futebol ganham muito dinheiro? A realidade é que a maioria deles não chega nem perto disso, muitos recebem menos que um salário mínimo.
E você, o que acha dos salários milionários dos jogadores de futebol? São justos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e comentar, para assim, conseguirmos chegar a mais pessoas e trazer conteúdos cada vez mais relevantes para você. Até a próxima!